Ok, pronto. Nós podemos começar. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Ótimo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Siqueira, eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina durante o semestre, disciplina de sistemas operacionais. E vamos falar aqui um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica, tá? Eu darei preferência a gente fazer as aulas ao vivo aqui pelo Meet, para a gente não se atrasar muito, né? Manter nossa agenda, manter nosso compromisso em dia. Porque a experiência que a gente teve no semestre passado não foi muito agradável, né? As aulas atrasavam um pouco e a gente fazendo ao vivo, pelo menos a gente já faz a aula, já posta a aula e mantém a agenda em dia, tá? Eu vou procurar sempre colocar, antes da aula começar, os slides da aula. Você já vem aqui no SIGA, a gente já tem o slide da aula que a gente vai usar os slides da aula de hoje, tá? O plano de ensino também já está aqui, vocês podem baixar, é esse aqui. O livro que a gente vai adotar é o livro do Tannenbaum. Deixa eu pegar aqui um. É esse livro aqui, tá? Tem o PDF dele aí na internet. É fácil de achar. Infelizmente eu não posso passar para vocês, né? Eu não posso estimular a pirataria, mas façam uma busca aí a nível de apreciação científica apenas, né? Óbvio, ninguém aqui quer estimular o uso ilegal de direitos autorais, mas é fácil de achar esse PDF. Tá? A gente vai seguir ele à risca. Não são todos os capítulos que a gente seguir. Se não me engano, até o capítulo 7, 6 ou 7. Até o capítulo 8 que a gente vai ver, tá? A gente vai seguir a risca. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei pegar esses assuntos que estão no livro e dividir pelo número de aulas que a gente tem. Nós temos 30 aulas. Na verdade, é para termos 32 aulas, só que duas terão que ser utilizadas para as nossas avaliações, o que nos dá 30 aulas teóricas. E dividindo esses assuntos, deu para a gente elaborar esse plano de ensino aqui, que está lá para vocês baixarem no SIGA. É uma versão preliminar, porque como foi tudo um pouco corrido no final do semestre passado para o começo desse semestre, não deu ainda para a coordenação revisá-lo, né? Então ainda vai passar por uma revisão da coordenação. Podem ocorrer, portanto, algumas alterações. Pode ser que algum aspecto da ementa da disciplina não esteja sendo coberto ou que alguma coisa que a gente esteja vendo a mais, né, e não seja necessária, né? Aí talvez a coordenação peça para a gente retirar, para aliviar um pouco. Tá? Então, esse plano de ensino pode haver alterações nele. Ok? Então, vejam aqui que todos os dias a gente tem tópicos e esses tópicos estão de acordo com o livro. Ó. 25/11. Se você for ver aqui, ó, o que é um sistema operacional, os tópicos estão bem aqui, estão correspondentes no livro. Então, tudo que está aqui, você vai achar a correspondência direitinho no livro. Então, não tem aula sexta-feira, né? Feriado municipal. Aí, na próxima quarta-feira, revisão sobre hardware de computadores, processadores, memória de disco, está tudo aqui, ó. Revisão sobre hardware de computadores, processadores, memória de disco, tudo direitinho, tá? A gente sempre tem que ter em mente que o nosso aprendizado depende muito mais da gente do que dos outros. O que é que eu quero dizer com isso? E vocês não esperem pelo professor, tá? O professor, ele é mais um orientador de um caminho que você deva seguir. Mas nem de longe eu sou o dono absoluto do conhecimento e nem de longe eu tenho a chave para cada um de vocês conseguirem abrir as portas do conhecimento da disciplina do que é necessário. Para você aprender, você depende muito mais de você mesmo
do que dos outros. Então, aprendam a se organizarem, aprendam a serem autodidatas, a estudarem sozinhos, a pegar cada tópico desse aqui e já ir estudando antes da aula. Tá? Então, já tem o dia 2 do 12, já tem isso aqui, já pega antes da aula, já lê isso aqui, é pouquinho, tá? Eu acho que são cerca de 12, 15 páginas apenas no livro, para cada aula, dá tempo de ler perfeitamente, dá uma revisada, dá uma lida, dá uma aprofundada. Não se prenda somente a esse livro, existem outros livros, existe material a valer na internet para você utilizar. Faça a sua pesquisa, monte o seu resuminho de estudo, o seu bloquinho de estudo, o seu caderno de estudo, e venha para a aula já bem preparado, já bem carregado com o que tem nesse tópico aqui do dia 2, para que, quando eu chegar aqui e for falar, for explicar a matéria, fica bem mais fácil de você assimilar, de acompanhar e até discutir alguma coisa. De repente você leu, aprendeu alguma coisa que durante a aula eu não falei, esqueci de falar, ou falei muito por cima, ou posso ter explicado de maneira superficial, aí você pode interagir, pode intervir, pode ajudar, né, a deixar a aula mais rica, contribuindo com as informações que você trouxer. Tá? Então, nem de perto esperem por mim, tá? Sigam na frente, vão estudando, vão tendo a matéria em dia, vão acompanhando. Não tenham medo de me procurar para tirar dúvidas, né? Até mesmo para apontar algum erro que eu cometa. Como eu falei, eu não sou dono da verdade, pode ser que eu fale alguma besteira aqui durante a aula. Não tenha medo de chegar e dizer, professor, eu acho que isso aí não é bem assim não, porque eu vim em tal lugar, de outra maneira. A gente vai conversando, vai se ajudando e vamos todos nós juntos, professores e alunos, aprendendo, né, com a disciplina, tá? Como é que vai ser a... Primeiro vamos falar das faltas. Todo início de aula eu farei a chamada. Eu estou pretendendo abrir o Siga e fazer a chamada e vocês respondam aí presente no chat da disciplina, tá? Não respondam com áudio não, porque como eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu não tenho como saber quem está respondendo, se tem alguém respondendo atrasado e acaba dando presente em outra pessoa, tá? Então, quando eu chamar, você coloca presente aí no terminal. E, por favor, coloquem como nome de exibição de vocês o nome de vocês, né? Tem muita gente aqui que coloca nomes fictícios. Né? Por exemplo, na turma de ontem tinha um cara que se chamava Kyokushin. Eu sei lá quem é Kyokushin, cara. Eu falei lá o nome da pessoa, a pessoa colocou lá no terminal Kyokushin, aí presente. Quem é Kyokushin, pelo amor de Deus? Tá? Então, tinha outro que botou o nome, eu acho que era assim, Sambando contra o Capital. Por que é Sambando contra o Capital? Tá? Porque eu vou fazer a chamada, vocês colocam presente, mas eu não vou botar a presença agora não, tá? De mais tarde, depois com calma, eu vou ver o chat, porque o chat fica gravado, aí eu vou ver o chat da aula e vou vendo quem botou presente e vou colocando a presença no cigarro. Aí como é que eu vou botar a presença do Kyokushin, que eu não sei quem é o Kyokushin? Como é que eu vou botar a presença do Sambando contra o Capital, se eu não sei quem é Sambando contra o Capital? Então, por favor, vão lá na configuração do e-mail de vocês e coloca o nome de vocês, tá? Facilita o meu trabalho, ok? Aí eu vou fazer essa chamada no começo da aula e como eu sei que tem, eu sou professor, eu conheço as manhãs de aluno, eu tenho um filho também em casa, eu sei como é que eles estão vendo a videoaula no colégio, tá? Eu sei que muitos de vocês estão ligando a videoaula e estão jogando Fortnite, né? Tem gente que está aqui online na aula, mas está dormindo, está tomando café, né? Está vendo o sol nascer, deixa a aula rolando aqui para depois revisar a gravação ou qualquer outra coisa. Então, por conta disso, eu farei 2 chamadas, mas a segunda chamada não vai ser chamando o nome de vocês, não, tá? Encerrou a aula. Na cara, tem gente que vê o sol nascer à meia-noite, né? Só às 9h30 da manhã, não. Certo? Não tem hora para ver o sol nascer, não. Tá? Toma um chazinho, né? Vai para a varanda e relaxa que o sol nasce.
Então, a segunda chamada para contar as duas presenças da aula é assim, quando eu disser, valeu pessoal, muito obrigado, até amanhã, tchau, aí vocês têm 30 segundos para sair da aula. Quem ficar depois de 30 segundos já leva falta. Eu já sei que foi passear e não voltou, né? Deixou só o Meet ligado aí para contar a presença, tá? Então, faltas reprovam, certo? Se teve uma coisa que puxaram muito a orelha da gente nesse intervalo, era de seguir bem rígido o regimento. E o regimento nos diz o seguinte, que o aluno tem que estar presente na aula, a presença é importante, e o aluno que tiver mais do que 25% de faltas, ele está reprovado, mesmo que ele tenha 10 na média. Tá? Então, mesmo que você tenha média 10, esteja acompanhando tudo direitinho, deixa eu ver aqui, sistema de avaliação. Se você tiver mais de 25% de faltas, infelizmente está reprovado. Esses 25% de faltas é justamente para você ter a liberdade de ficar doente, ou então de cuidar de algum parente doente, uma emergência, alguma coisa que você não pôde estar na sala presente na aula no momento, tá? Para contar a presença. Então, não adianta trazer atestado, não adianta trazer nenhum documento que justifique a ausência, porque isso não vai abonar a falta. E tem lá no documento do regimento que faltas não podem ser abonadas de maneira alguma, por razão nenhuma. Então, se acontecer de alguém, espero que não aconteça, ficar reprovado por falta, se quiser contestar, aí já infelizmente não será comigo. Pegue a documentação e tente conversar com a coordenação para ver se eles fazem alguma coisa, porque infelizmente eu não poderei fazer nada, eu vou seguir o regimento. Foi uma das coisas que mais foram cobradas da gente, é seguir o regimento, e esse a seguir. Então, as faltas reprovarão, tomem cuidado com isso. Tá? O regimento também nos diz que nós temos que ter duas avaliações, assim, a gente parar duas provas. Tem que ter no mínimo duas avaliações, então faremos duas provas. A média dessas provas será calculada, média simples, né? Soma as duas notas, divide por 2. Quem tiver mais do que 7 está aprovado, não precisa se preocupar, já cumpriu sua obrigação com a disciplina. E quem tiver com a média entre 4 e 7, infelizmente vai ter que fazer uma prova final, uma F. Tá? Aí essa F é feita depois que o semestre acaba, tem uma semana só para essas AFs. A nota dessa F, somada com a média do semestre, tem que dar superior, a média, né, da F com a nota do semestre, tem que dar superior a 5. No decorrer do semestre, eu não pretendo passar um trabalho grande, enorme, para o semestre todo, tá? Até porque nessa época de retiro social, de isolamento social, eu sei que é difícil vocês se encontrarem, é difícil vir para o laboratório, está tudo muito complicado para poder fazer um trabalho de grande porte, então eu não pretendo fazer um trabalho final, um trabalho que envolva muito esforço de todo mundo para poder dar uma nota de trabalho, ok? Contudo, eu farei algumas pequenas atividades, nada muito complicado, serão atividades simples a serem cumpridas, talvez alguns questionários, algumas listas pequenas de exercícios, nada pequena mesmo, coisa pouca, coisa de 37, 43 questões, né? Tá bom, né? Não, estou brincando, vai ser 3 ou 4 questões, 5 no máximo. Tá? Como eu falei, coisa pouca, né? Implementação vai ser implementação pouquinha, é só mesmo para consolidar algum conhecimento, alguma coisa que a gente viu especial na aula, né? Praticar ali. Então, serão pequenas atividades a serem feitas, tá? É óbvio que elas contarão como nota no final. Elas não serão uma nota à parte como uma prova, mas a média de todas essas atividades, elas vão formar uma nota entre 0 e 1, tá? Que vai ser somada na média final. Isso quer dizer que se você tirar 10 na primeira prova, tirar 10 na segunda prova e fizer todas as atividades, você teoricamente teria uma média 11, mas infelizmente o CIGA não permite que eu coloque o 11 lá na sua média e você fica com 10. Certo? Então é um ponto a mais que você pode conquistar na sua média final, fazendo e cumprindo com todas essas pequenas atividades. Ok?
Vale ressaltar também que vocês não devam ficar presos à nota, tá? Então, eu não vou fazer a atividade do professor só para conseguir esse ponto. Não, essas atividades são justamente para estimular você a estudar, para ajudar o seu conhecimento, para aprender. Então, a nossa preocupação aqui na disciplina tem que ser o aprendizado. Eu não gosto dessa história de nota, eu não gosto dessa história de prova. Eu acho que atrapalha, cria uma certa expectativa, uma certa ansiedade. Eu já vi, nesses anos de experiência como professor e como aluno também, né? Eu também fui aluno por muito tempo. Eu já vi muita gente boa mesmo, pessoal que sabia pra caramba, que ajudava, ensinava todo mundo na turma, se lascar em prova, tirar nota baixa. Tá? E de ficar beijo. Como é que pode? O fulano ajudou todo mundo, tirou dúvida, fez um monte de exercício, a gente sabia que ele tinha um conhecimento da matéria, mas na hora da prova o cara tirou um 5, porra. E muita gente que ele ajudou, acabou tirando 7, 8. É complicado isso, né? Foi esquisito, né? E também já vi o contrário, já vi muito aluno medíocre, que a gente sabia que o cara não tinha menor capacidade para tirar um 7, um 8, e de repente o cara aparece com uma nota dessa, aparecia com um 9, um 8, um 7. Eu sabia que o cara não tinha. Se você fizesse qualquer pergunta sobre a matéria, ele não sabia nada, né? Então, no meu conceito, infelizmente esse é só o meu conceito, nota não quer dizer nada, nota não é de aprendizado de ninguém, só coloca uma pressão a mais na vida da gente, na vida do aluno, que já é tão cheio de pressões, né? Já é tão cheio de cobranças, né? Ainda mais nessa fase da vida que a gente está... Gente não, eu já passei, vocês. Estão passando da adolescência para a fase adulta. Né? Sempre essas transições são complicadas. Eu também estou passando por uma transição, né? Também é complicado. Eu já estou passando da fase adulta para a velhice, né? Mas aí a experiência de vida já ajuda a encarar isso aí com mais facilidade. Tá? Então, como eu falei, a gente vai ter duas avaliações, elas já estão aqui no plano de ensino. Como são 32 aulas e duas dessas aulas têm que ser para as avaliações, depois da 15ª aula a gente vai ter uma avaliação, ou seja, a 16ª aula será uma avaliação e ela está no dia, acho que é no final de janeiro. Está aqui 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro de 2021. Cai na quarta-feira. Pronto. Tem a primeira chamada, tá? Vocês terão um dia, não mais do que um dia para fazer essa prova. Tá? Vou colocar ela disponível online. Vocês vão abrir essa prova, vão resolver e vão mandar lá pelo cigarro. Esse semestre a gente vai fazer tudo pelo cigarro, não vou usar outra plataforma. A gente vai procurar fazer tudo. Talvez eu faça um grupo de discussão por e-mail no Google Groups, para a gente ir discutindo. Porque no cigarro ele permite que eu coloque notícias, né? Mas aí fica uma via de comunicação de mão única, só de mim para vocês. Eu acho que um grupo no Google Groups, grupo de discussão por e-mail, permite que a gente tenha um nível de comunicação de mão dupla, né? Eu possa tanto comunicar algo para a turma, como alguém da turma possa comunicar também de volta para mim e para todos. Né? Então, eu estou pensando em fazer isso. Tá? Não sei se vai dar certo, porque eu tentei criar um Google Groups para uma turma de uma disciplina ontem e por conta de restrições lá da Google eu não consegui colocar todo mundo. Né? A turma tinha 60 alunos, só me permitiu colocar 50. Aí fica chato desses ficarem de fora. Mas eu vou ver se eu faço isso agora com vocês. Então, dia 3 de fevereiro, está aqui, a gente tem a primeira avaliação. Tá? Vai ser cobrado tudo que está aqui em cima. Pode acontecer de você não poder fazer a avaliação e é um direito seu pedir uma segunda chamada. E ela, segundo o regimento, tem que ser feita uma semana depois da primeira chamada. Então, uma semana depois, dia 10, vai ser a segunda chamada. Você deve estar estranhando ter segunda chamada junto com aula aqui, né? No dia 10. Mas como é uma prova online, para não atrapalhar o nosso cronograma, não atrapalhar o andamento da disciplina, quem já fez a primeira chamada, assiste a aula tranquilo. Quem não fez a segunda chamada, como é uma prova online, tem o dia todo para fazer, assiste a aula e em algum momento vai lá
Consiga A, baixa a prova, resolve e manda. Tá? Também vai ser só um dia para fazer essa prova. E outra coisa, quem perder a primeira chamada, só faz a segunda chamada se entregar uma justificativa. Então, tem um documentozinho que vocês vão ter que preencher e mandar para mim, tá? Justificando por que perdeu a primeira chamada e vai fazer a segunda chamada. As únicas justificativas aceitáveis serão por motivos de saúde, de doença, sua ou de algum parente próximo, tá? Que necessite de seus cuidados. Se você faltou a primeira chamada, ou porque, sei lá, não, eu tive que pintar a parede do quintal, não vale não, tá? Tava sem internet, também não vale não. Você tem o dia todo para entregar a prova, dá um jeito, né? Tenta dar um jeito, certo? Isso nos leva também a um questionamento que foi feito na aula ontem, que é: professor, e se eu não conseguir me conectar durante a aula ao vivo, eu vou levar falta? Infelizmente vai, tá? Infelizmente vai. Se você tem um problema recorrente de internet, procura resolver, pelo amor de Deus. Tá? Se for uma coisa crônica, difícil mesmo para você conseguir resolver e esteja levando muita falta por conta disso, aí você fala comigo que a gente tenta ver uma alternativa, certo? Mas, infelizmente, eu vou ter que cobrar a presença durante a aula e dizer que a minha internet caiu não vai justificar, tá bom? E a segunda prova vai ser já no final da disciplina. A avaliação 2 está aqui para o dia 7/4. O semestre termina no dia 10/4. Como a gente não tem tempo de fazer a segunda chamada antes do semestre acabar, a segunda chamada da segunda prova vai ficar para a semana de AF. Então, quem fizer a segunda chamada da avaliação 2 e precisar ir para a AF, vai fazer 2 provas na mesma semana, no dia 14 e no dia 16. Aqui é a semana de AF. Tá? Vai do dia 12 ao dia 17. Entendido? Eu sei que alguém está se coçando aí para colocar no teclado. Professor, como é que vai ser a prova? Gente, eu não sei e não se preocupem com isso. Tá? Como eu falei, eu não sou fã de prova, eu não acredito muito em prova. Eu espero também que vocês não fiquem apegados a esse conceito, não fiquem apegados a essa história de ter que tirar nota boa, porque nota é minha vida, nota é isso, aquilo, outro. Não. Preocupem-se em aprender. Então, a sua preocupação tem que ser em ver o conteúdo do dia, estudar o conteúdo, entender o conteúdo e aprender, seguir em frente. Tá? Se você não estiver conseguindo acompanhar, quer dizer que alguma coisa está errada e a gente tem que corrigir. Então, se não está conseguindo acompanhar, é hora de procurar o professor, conversar, para a gente tentar identificar o que está errado, o que é que não está... Não é nem o que está errado, né? O que é que não está dando certo, para a gente tentar mudar, para a gente tentar adaptar a maneira de ensino, a nossa dinâmica, né? Durante as aulas. Uma dinâmica que está bem prejudicada, já que ensino remoto ele é bem diferente do ensino presencial. No ensino presencial, a gente tem aquele contato olho no olho e a gente se sente mais à vontade de tirar uma dúvida, né, de perguntar alguma coisa. Eu mesmo, como professor na sala de aula, eu consigo observar o comportamento de vocês e ver se alguma coisa que eu estou falando ou não está surtindo, está dando certo, se vocês estão entendendo ou não. Dependendo da expressão de vocês, eu posso mudar a minha didática, mas infelizmente a gente não tem isso, né? A gente não está mais na sala de aula, eu não estou tendo esse contato com vocês, eu não estou sabendo, não estou vendo a expressão de vocês para saber se o que eu estou explicando estou explicando direito, de um jeito que dê para todo mundo entender ou não. Então a gente tem que tentar se adaptar a essa situação e tentar fazer o melhor possível, né? Pois bem, alguma dúvida com relação ao plano de ensino, com relação ao sistema de avaliação de presenças? Tranquilo, né? Beleza, então. Aqui a bibliografia básica, como eu falei, o PDF do Tannenbaum está solto aí na internet. Tá? Se alguém pegar, baixar e distribuir para os outros, não é culpa minha. Eu me isento de qualquer responsabilidade e isso está registrado em vídeo. Tá? Peguem só por apreciação científica. Depois de terminar a cadeira, deleta.
E vamos lá, então, para a nossa aula, para a nossa primeira aula. Os slides, como eu falei, já estão no Cigarra. Só baixar quem quiser acompanhar. Tá? Pois bem, como vocês já sabem, essa é a nossa disciplina de sistemas operacionais. Essa é a aula de hoje, é o que a gente vai tentar cobrir. Começando do capítulo 1 do livro do Tannenbaum. A gente vai do que é um sistema operacional até uma breve história, né? Uma breve história dos sistemas operacionais. Então, vamos lá. O computador moderno, o sistema computacional moderno, ele consiste do quê? De um ou mais processadores, uma memória principal. Ele também possui alguns discos, né? Impressora, teclado, mouse, monitor, interfaces de rede e muito provavelmente vários outros dispositivos de entrada e saída, né? Você pode ter um joystick, pode ter um touchpad, vários dispositivos que permitem a você interagir com o seu sistema computacional. E tudo isso é complexo demais, tá? Para a gente entender, para um programador, por exemplo, entender e fazer uma aplicação simples. Imagine que a gente está aqui fazendo um trabalho de FUP. E para a gente fazer esse trabalho de FUP, a gente tivesse que fazer um programa, mas para fazer esse programa a gente tivesse que entender todas as peculiaridades do hardware, né? Todas as peculiaridades do monitor, como é que eu faço para jogar um stream de saída no monitor, como é que eu faço para pegar um stream de entrada do teclado, codificar para que aquele sinal elétrico que passa do teclado seja interpretado como um caractere, uma letra, né? Não dá, isso seria aqui uma tarefa extremamente difícil para qualquer um de nós, né? E não dá para, atualmente não dá para ser humano, é praticamente impossível a gente entender todos os detalhes de como todas essas partes funcionam. Não vou dizer que é impossível, não, porque nos primórdios da computação, naqueles computadores da década de 30, 40, era assim que o pessoal fazia, né? O pessoal trabalhava no hardware mesmo. Não existia linguagem de programação, mas hoje em dia não. O paradigma de programação, de uso de sistemas computacionais mudou radicalmente e seria desnecessário e extremamente doloroso trabalhar diretamente com hardware para poder fazer uma aplicação simples. Quando eu falo aplicação, eu estou falando de um programa, tá? Tem uma coisa uma mania que a gente tem no Brasil, eu fico meio chateado, é de não utilizar as palavras que já existem, né? O cara vê uma palavra em inglês, aí ele usa, inventa uma palavra que nem existe, que seja parecida, tipo inicialização. Não existe a palavra inicialização, existe a palavra em português iniciar. Aí o cara vê o inglês lá, the system is initializing, né? O sistema está iniciando. Aí o cara vai traduzir, ao invés de traduzir initializing como iniciando, inventa a palavra inicializando. A mesma coisa foi com o... Eu não vi isso acontecer, viu, Matheus? Não vi, tá? Eu nem sei o que foi que você postou aí. Estou leigo. Continuando. Aí, o que é que acontece? Aplicação em inglês é application. A gente tem a palavra aplicação, e ao invés do pessoal usar a palavra aplicação, pegou application e traduziu como aplicativo. Né? Aí, mas a gente já tinha uma palavra para aplicação, não aplicativo. Se você quiser chamar aplicativo, tudo bem. Eu vou falar aqui aplicação. Tá? Bom, então vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma aplicação. Aí imagine se a gente fosse programar uma aplicação simples, um trabalhozinho besta de FUP. E besta agora, né? Que já passou. Né? Na época era complicado. Mas se a gente fosse fazer uma aplicaçãozinha simples, imagine que a gente tivesse que entender todos os detalhes do hardware, né? A gente não ia fazer nunca. Nenhum programa seria escrito, né? Nada ia ser feito. Tá? Então, é por essa razão que existe o sistema operacional. A função do sistema operacional é justamente essa, é fornecer ao usuário um modelo de computação, um modelo de computador que seja mais limpo, mais simples, mais acessível. E aqui eu vou fazer uma observação, tá? A partir de agora, sempre que eu falar de usuário, um usuário de um sistema operacional,
Eu não estou falando do usuário final, eu, você, ou outras pessoas. Usuários finais são um tipo de usuário de sistema operacional. Então, a partir de agora, sempre que eu falar usuário, entenda, pode ser uma pessoa, um ser humano, pode ser um programador de aplicação, ou pode ser uma própria aplicação que está rodando e está necessitando de recursos do hardware que serão gerenciados e fornecidos pelo sistema operacional, tá? Então, quando eu falar usuário, eu estou englobando todo mundo, seja pessoa, programa, que esteja necessitando de recursos que serão providos, que serão fornecidos pelo sistema operacional. Bom, com toda certeza, cada um de nós aqui possui alguma experiência com o sistema operacional, não é verdade? Se a gente não tivesse nenhuma experiência, essa aula não estaria acontecendo. A gente não estaria usando computador, não estaria usando o celular, não estaria usando nada disso para poder assistir essa aula. Tá? E a gente já conhece alguns sistemas operacionais, os mais famosos aí, a gente pode citar, são o Windows, o Linux, né, o Android, o iOS. Contudo, existem muitos outros. A variedade de sistemas operacionais é muito grande e não há necessidade de a gente citar aqui todos eles. Mas um desafio que eu lanço a vocês é procurar justamente outros sistemas operacionais, tanto para desktop quanto mobile, né? E vocês possam citar, que vocês possam experimentar, tá? Façam isso, eu acho uma atividade bem divertida, né? Era um hobby que eu tinha na época de estudante. Eu criava um monte de máquina virtual e saía instalando tudo quanto é tipo de sistema operacional que eu encontrava pela frente, seja baseado em Linux, baseado em BSD, baseado em outras coisas. Tá? Façam isso que aí procura ver as facilidades, o que é que eles têm em comum, o que é que eles diferenciam um do outro, o que é que um tem que o outro não tem, que é melhor, o que é pior. Procurem fazer isso, que vocês vão ganhar com certeza. Tá? Bom, para interagir com o computador, você pode até se confundir e achar que está usando diretamente o SO, o sistema operacional. Só que, na verdade, você está utilizando outros programas. Tá? Você não vai interagir diretamente com o sistema operacional. Você precisa de outros programas, outras aplicações que vão te permitir interagir com o sistema operacional. E, normalmente, essas aplicações ou são um interpretador de comandos, vocês já devem ter usado o prompt, né, do Windows, podem ter usado o PowerShell, ou mesmo o terminal do Linux. Isso aí é um interpretador de comandos, que a gente conhece também, chama de Shell, tá? Ou uma interface gráfica com o usuário, que a gente chama de GUI, né, GUI. Essa interface gráfica com o usuário é que você está acostumado a mexer no computador, que te dá aquelas janelinhas, os ícones, os botões, os menus. E no celular também vai providenciar aí algumas janelas, vai te providenciar alguns botões, alguns widgets para você clicar e interagir com o sistema, né, com o sistema operacional. Tá? E embora todas essas aplicações possam parecer parte do sistema operacional, a gente tem que ter em mente que elas não são parte do sistema operacional. Tá? Elas rodam e interagem, elas fazem uma ponte, uma camada entre você e o sistema operacional. Essa aqui é uma visão bem simplificada, bem simples, de como é um sistema computacional. Observando essa figura, a gente pode ver o hardware aqui na parte inferior e o software na parte superior. E aí a gente ainda pode pegar a camada de software e dividir em duas, tá? Uma que é o modo de núcleo e outra que é o modo de usuário. Os programas do sistema operacional eles vão executar em modo núcleo, e também é chamado de modo supervisor. Esse nível aqui, esse modo núcleo, permite que o sistema operacional tenha acesso completo a todo o hardware. Então, aqui nesse nível, ele pode acessar todos os componentes de hardware e executar toda e qualquer instrução que a máquina for capaz de executar. Essa camada ela fornece uma base para que todos os outros softwares funcionem na camada de cima, na camada de usuário. Então, nessa camada de usuário, o modo usuário, é onde todas as aplicações vão operar, tá? Vão rodar.
Lembre-se, quando eu estou falando do usuário, eu não estou falando só de seres humanos, não, tá? Estou falando de programas também. Então, é por isso que é modo usuário, onde todos os outros programas, todas as outras aplicações rodarão e é onde a gente vai conseguir interagir com o sistema operacional. Então, a gente pode ver aí no modo usuário a interface, né, o programa de interface, e mais em cima, na camada mais externa, a gente tem as outras aplicações, né, o navegador web, leitor de e-mail, reprodutor de música, seus jogos vão estar tudo ali em cima, na camada mais externa. Tá? E aí eu tenho que destacar o seguinte, que toda e qualquer instrução que afete o controle da máquina ou vá realizar algum tipo de entrada e saída é proibida de ser executada em modo usuário. Ela tem que ser necessariamente ser executada em modo núcleo. E aí você vai observar o seguinte, se eu tenho uma instrução, comando, que vai afetar o controle da máquina ou vai realizar uma entrada e saída, você já pode intuir que a sua aplicação que você está escrevendo não vai ter acesso a ela. Deu para entender? Se você faz um programa que necessite realizar uma entrada e saída, ou vai fazer alguma instrução que afete o controle da máquina, a sua aplicação, o seu programa jamais vai operar em modo núcleo, ele jamais vai ter acesso à instrução em si. Ele vai fazer uma requisição ao sistema operacional e o sistema operacional é que vai realizar essa tarefa para você. Tá? Então, esses comandos jamais podem ser acessados em modo usuário, somente em modo núcleo. Então, todo tipo de instrução que afete o controle da máquina ou realiza entrada e saída, quem faz é o SO. O seu programa, embora pareça que ele vai fazer isso, ele só vai fazer uma requisição ao SO, ele vai pedir para o SO fazer. Tá? Entendido agora? Perdão. O programa de interface com o usuário, seja um shell, está aqui no Ubuntu, vocês estão vendo aqui o shell, né? Se vocês verem aqui o Ubuntu, na parte superior direita, onde está o meu mouse, esse aqui é o shell. Onde a gente entra os comandos, aqueles comandos bonitos, né? Do Linux, que todo mundo adora e ama usar. Tá? Então, se o programa de interface de usuário seja shell aqui, ele é o nível mais inferior do modo usuário, tá? Por quê? Porque ele permite que outros programas se iniciem. É nessa camada mais inferior do modo usuário que você vai ter o início de outros programas, permitir que outros programas sejam iniciados. E essa guia que faz isso. Tanto é que você dá 2 cliques no ícone, né, do programa para que ele rode. Tá? Ou então entra o nome do programa no terminal para que ele seja executado. Então, é esse nível mais baixo que permite que outros programas se iniciem. Né, como navegador de web, leitor de e-mail, reprodutor de música e por aí vai. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem o Windows 10, né? O Ubuntu, o 2010, o OS X, que eu não sei nem que versão que tá, porque eu sou pobre, não tenho acesso a essas coisas. Tá? Aí tem o Android, né? E o iOS. Aí uma diferença importante que a gente pode falar, que a gente pode destacar entre o sistema operacional e as aplicações que modo usuário é a seguinte. Se você não gostar de uma aplicação, por exemplo, você não gosta do navegador, você tem liberdade de trocar esse navegador por outro. A gente tem aqui um exemplo, né? Ah, eu não gosto do Microsoft Edge. Aí você pode baixar e usar o Firefox, pode usar o Chrome, pode usar o Opera, ou pode usar qualquer outro que você preferir. Tá? E já no nível de núcleo, no nível de sistema operacional, você não tem essa liberdade. Não dá para você fazer isso. Então é uma diferença. Que você, entre o SO e os outros softwares que rodam em modo usuário. Tá? Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que não há um limite, esse limite aqui que a gente vê na figura, essa linhazinha, né, que tem aqui entre o modo núcleo e o modo usuário, ela não é exatamente clara, bem definida na realidade, tá? Ela é uma linha cinza, né? Por que eu estou falando isso?
por exemplo, a gente pode criar um programa que permite que o usuário troque a senha do sistema, né? Esse tipo de programa ele não faz parte do sistema operacional nem opera no modo núcleo, mas ele claramente precisa de uma proteção especial, né? Uma proteção mais rígida, quem sabe até uma proteção de hardware, né? Para isso. Outro exemplo é o sistema de arquivos ou diretórios, que também roda, opera no modo usuário, tá? Mas tem muito cara de sistema operacional, tá? Bom, sistemas operacionais, eles são muito difíceis de serem escritos, muito difíceis de serem mantidos. Por esta razão, eles possuem uma vida longa, né? Nem precisam não, eles possuem uma vida longa justamente por isso, porque é complexo demais, é trabalhoso demais a gente desenvolver um sistema operacional, exige uma equipe muito boa de programadores, possui milhões de linhas de código, não é nem milhares não, são milhões de linhas de códigos, tá? Se eu não me engano, o código do Windows tem 75 milhões de linhas. É linha pra caramba. Se a gente fosse imprimir isso aí tudo e encadernar e colocar no estante, a gente precisaria de várias estantes para guardá-la, para guardar, né, esses códigos, tá? Então, se são códigos difíceis de serem escritos, é óbvio, é natural que depois que estejam prontos, né, o proprietário desse código queira manter ele ativo por muito tempo, tá? E mesmo quando você tem diferentes versões de sistemas operacionais, se você for analisar o código, você observará que muito do código anterior é reaproveitado. Ou seja, lança-se uma versão nova do sistema operacional, mas é basicamente um patch, né, um aprimoramento do código anterior. Né, dificilmente, mas dificilmente você vai ver uma versão de sistema operacional para outra sendo reescrita do zero. Né? O pessoal jogar todo o trabalho fora e começar do zero. Não há a menor chance disso acontecer. Um exemplo que eu quero dar para vocês é do próprio Windows. Vocês não têm idade para isso, é óbvio, mas os mais antigos conhecem o Windows 95, 98 e o Windows Millennium. E quem viveu aquela época pode até achar que são três sistemas operacionais diferentes, mas não são. Esses três aí, o Windows 95, 98 e o Millennium, eles são o mesmo sistema operacional. Tá? A gente tem aqui o começo de tudo, o Windows 95, que foi lançado em 94. Trouxe bastante inovações acerca do sistema operacional da Microsoft, do Windows, muitas inovações. Trouxe muita coisa boa, muita coisa legal, que o usuário doméstico não estava acostumado. Foi um sucesso na época, foi um sucesso bacana. E aí, em 96, 97, eu não me recordo, lançaram o Windows 98. E teve muitas mudanças do 95 para o 98. E muita gente achava que era um sistema operacional novo, mas na verdade não era. O núcleo, né? O sistema operacional em si era o mesmo, ele só trazia correções, melhorias, tanto a nível de sistema operacional, nível de núcleo, mas principalmente a nível de usuário. Tá? Então, as maiores mudanças do Windows 98 em relação ao 95 foram a nível de usuário, no nível de usuário, modo de usuário, nos programas, nas aplicações. Várias correções, aplicações novas, algumas aplicações antigas saíram, outras entraram, e a grande maioria foi aprimorada. No final do século passado, no final dos anos 2000 não, perdão, dos anos 90, né? Havia muito receio do chamado bug do milênio. Estava todo mundo com muito medo do que iria acontecer quando passasse de 1999 a 2000. E aí a Microsoft correu para lançar esse Windows Millennium Edition, que é o mesmo sistema operacional, continua sendo o mesmo Windows 95, com algumas mudanças, e ao contrário do que aconteceu com o Windows 98, ele piorou muito, né? Então ele foi uma grande involução, uma grande piora, uma piora massiva do Windows 98. Então o Windows Millennium ele foi um fracasso tão grande, foi uma coisa tão horrorosa, tão cheia de bug,
Mas devemos ressaltar que a maioria desses bugs não estavam no modo núcleo, estavam no modo usuário, tá? É óbvio que existiam bugs no modo núcleo. O Windows, um dos bugs do modo núcleo do Windows o Windows sempre foi falho em gerenciamento de memória, isso é uma fraqueza que o Windows tem. E essa versão em si, 95, 98, milênio, ele tinha um gerenciamento de memória muito ruim. E não é à toa que é a versão que o pessoal conhecia como tela azul da morte, né? Ele não sabia gerenciar os recursos de memória e pam, né? Até aquele sonzinho pam, e o computador travava com aquela tela azul, chamada na época de tela azul da morte. Tá? E o Windows Millennium foi um fracasso tão grande, tão grande, tão grande, que a Microsoft correu para tirar das prateleiras. Né? Não, galera, esquece, faz de conta que nunca existiu. Vocês estão usando hoje em dia o Windows 10. E eu vou dizer para vocês que todos esses sistemas que estão na tela agora são o mesmo SO. Tá? Tudo começou em 1995, 96, se eu não me engano, com o Windows NT, tá? Workstation. Esse era um sistema operacional da Microsoft. Ele era usado principalmente em ambientes corporativos, mas era muito show de bola. Tá? Deixava o Windows 98 no chinelo, cara. Ele era muito bom mesmo, era muito bom. Mas ele não era conhecido do público doméstico, não era conhecido do grande público e fazia muito sucesso no ambiente corporativo. Mas no ambiente do pessoal que trabalhava, né, com sistemas de rede, com servidores, essas coisas. Mas ele não é o sistema, não é, ele era usado como servidor, mas existia outro sistema operacional da Microsoft, que era o Windows Server, que era específico para servidor. Mas ele era muito usado nesse ambiente, tá? Ele era muito, muito bom. E aí, na tentativa de trazer o Windows NT para o público em geral, para o usuário doméstico, a Microsoft lançou o Windows 2000, que nada mais é do que o Windows NT. É o mesmo SO, com algumas melhorias e com mudanças principalmente a nível de usuário, né, nas aplicações de nível de usuário. Foi a tentativa da Microsoft de trazer o Windows NT para o grande público, mas encontrou uma resistência enorme. Apesar do Windows 2000 ser um sistema muito bom, ele era muito consistente, né? Tinha suas falhas, mas se for comparar com o Windows 98 e com o Millennium, ele não tinha falha nenhuma. Se for comparar com o que o pessoal usava em casa. Mas, infelizmente, por algum motivo que ninguém explica, ele não fez sucesso, né? Ele não teve grande adesão. Pouca gente utilizou. E aí, o que é que fizeram? A Microsoft queria aposentar esse sistema aqui, que era a base do 95, 98 milênio. Ela queria, não, vamos aposentar, que está muito chato, está muito cheio de bug, de erro, não dá. Né? Vamos jogar essa porcaria fora e vamos nos concentrar com no NT, né? Que é o... Não, mas o 2000 não deu certo, cara. Como é que a gente vai se concentrar no NT? Vamos tentar mais uma vez. O que é que eles fizeram? Pegaram o NT, fizeram algumas correções, deram uma repaginada boa, deixaram ele muito mais bonito, bonitão, né? Botaram um perfume, deixaram ele cheirosinho, tiraram o cabelo dele, botaram algumas aplicações, mudaram, trabalharam muito, muito, muito na parte, principalmente na apresentação com o usuário final, né? A interface gráfica, e lançaram o Windows XP, que eu creio é antigão, tá? Mas eu creio que todo mundo aqui já tenha usado pelo menos uma vez na vida o Windows XP, ou tenha visto. E foi um sucesso, tá? O Windows XP foi um sucesso, todo mundo abraçou de vez. O Windows 98 já estava bem castigado, já estava bem surrado, o pessoal já não aguentava mais tanto bug, né? E o Windows XP chegou chegando, tá? Eita, o Ito usou até o 98, né? Se eu disser, Ito, que eu usei o Windows 3, né? Tá? Aí o Windows XP chegou com a voadora nos peitos, né? Chegou chegando, foi um sucesso arrasador. De repente, em pouco tempo, ele dominou o mercado, né? Ele dominou mesmo, botou o Windows 98 para correr,
e chegou todo mundo querendo usar, todo mundo querendo mudar, migrar para o XP. Ele tinha suporte a alguns programas do Windows 98, não todos, obviamente, né? Mas principalmente da área comercial. Muitos programas que eram usados na área comercial para controle de estoque, de venda, que o pessoal usava no Windows 98, funcionava de boa no Windows XP, então isso aí favoreceu a troca, né, de um sistema para o outro. E foi um sistema de maior sucesso da Microsoft, porque ele chegou, na época, eu me lembro de ter monitorado o uso do Windows XP, chegou algumas estatísticas que ele chegou a dominar 98% do mercado. Então, você imagina aí, 98% de todos os sistemas que estavam rodando no mundo inteiro estavam rodando no Windows XP. Tamanho sucesso do que ele alcançou. E ele ficou no mercado muito tempo. Tá? Ele ficou aí no mercado durante uns 7 anos. E ainda hoje, você pode passar em algumas lojas e você vai ver que o pessoal está rodando o Windows XP. Tem muita loja ainda, você vai lá, vai comprar um sapato, vai fazer um pagamento, aí o vendedor pega, te chama para poder tirar a notinha para você ir no caixa, né? Pode dar uma olhada lá que você vai ver, ainda há boas chances de você ver o Windows XP rodando. Quando o cara faz essa operação. E aí o Windows XP ele teve algumas versões, né? Que eram na forma de Service Pack, né? A Microsoft via fazer as correções de bug e ao invés de ir lançando as correções de pouquinho em pouquinho, ela juntava aquele montão de correção, montava aquele pacote, né, chamado Service Pack e lançava. A gente teve o SP1, o SP2, o SP3. O SP3 eu acho que teve suporte até um dia desse aí, há uns 3, 4 anos atrás, eu acho que o SP3 ainda tinha suporte, pelo menos suporte comercial, né? Não suporte gratuito para o usuário doméstico, mas o suporte comercial pago, eu acho que até uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, ele tinha suporte. Aí o que aconteceu? Depois de 7 anos no mercado com o Windows XP, a Microsoft quis inovar, quis trazer mais mudanças. Porque às vezes acontece o seguinte, gente, às vezes o nível de mudança é tão grande que não vale a pena você manter uma versão do sistema. Às vezes você quer fazer mudanças tão significativas, correções tão profundas, que o melhor a fazer é lançar uma nova versão. Tá? Tanto para nível de desenvolvimento, como para nível de projeto, como para nível comercial. Às vezes é muito melhor você lançar uma nova versão. E foi isso que aconteceu com o Windows Vista. O Windows Vista foi uma grande melhoria do Windows 7. Eu sei que muita gente vai tacar pedra em mim aqui nisso. Estou vendo até aqui alguém na câmera ligada aqui, indo buscar uma garrafa para jogar no monitor. Mas é verdade, o Windows Vista ele foi uma grande evolução, uma grande melhoria do Windows XP. Mas foi um fracasso. Agora, por que foi um fracasso? Por que ninguém quis usar o Windows Vista? O Windows Vista ele foi lançado uns 2 ou 3 anos antes, anos antes do que ele deveria. Ele era um sistema muito bom, muito consistente, tinha muito menos falhas do que o XP. Contudo, ele exigia um hardware, né, um nível de hardware muito grande que a maioria das pessoas não tinha na época do lançamento dele. As pessoas não tinham esse hardware disponível e não tinham condições financeiras para adquirir esse hardware. E por isso ele foi um fracasso. Por isso ele levou fama de ser pesadão. E era pesado mesmo, né? Um sistema que exigia que você tivesse no mínimo 1 GB de RAM, numa época que a maioria das pessoas usava 128 e algumas usavam 256 e um ou outro alopradinho usava 512, aí você lançar um sistema que exigia 1 GB de RAM, como se a gente fosse fazer um paralelo hoje em dia, quanto de RAM vocês estão usando? Eu creio que acredito que na média você deva ser uns 8 GB, né? Não de RAM? Não, mas tu joga. Quem falou 16 é porque joga, usa o computador para jogar, certeza. Eu acho que a grande maioria vai ser de 8 GB, tá? Não é verdade, né? Quem tem 16 não joga, né? Jogar não, tá bom. Quem não joga sou eu, cara. Tá? Mas a grande maioria é 8 GB. A gente viu a gente vê um ou outro aqui com 16 GB, tá? Mas a grande maioria está com 8 GB. Imagina chegar com um sistema exigindo, no mínimo, 32 GB de RAM. O que, é que vocês achariam? Não ia dar certo.
Então, o paralelo que eu faço hoje em dia é isso. A grande maioria está com 8 GB, um ou outro tem 16 GB. Aí a Microsoft lança um sistema que vai exigir o mínimo de 32 GB de RAM para poder rodar. E é o mínimo, é o requisito mínimo. É para ele sair no empurrão, sabe? Assim, sair sofrendo, né? E os requisitos ideais seriam tipo 64 GB de RAM. Ninguém tem esse tanto de RAM, ninguém. Por isso que foi um fracasso total. O pessoal pegou um abuso, né? Pegou um abuso do Windows Vista, ficou com a má fama. Infelizmente, era um sistema muito bom e não teve adesão do pessoal. Tá? Só que a Microsoft não desistiu dele. Tá? Eu ouvi aí um Team Windows 7, pois sabe que o Windows 7 é o Windows Vista. Ele foi guardado na gaveta, ficou ali, teve as suas atualizações. Contudo, quando chegou a época ideal, que estava todo mundo usando já com hardware bacana, já com hardware e dava para rodar o Windows Vista ok, tranquilo, a Microsoft foi lá, pegou grande parte do Windows Vista, reformulou, né, trabalhou a interface, até para poder tirar aquele ranço, né, de Windows Vista, o pessoal estava com ranço, né, do Windows Vista, para poder tirar aquela estigma do Windows Vista, mudou um pouco a interface, mudou um pouco as coisas, e lançaram o 7, que é uma evolução do Vista. E o 7 chegou também para fazer sucesso, né? Chegou para arrasar. Ele não teve tanto sucesso quanto o Windows XP, mas ele teve um crescimento significativo, ele chegou a dominar boa parte do mercado, chegou acho que a 92% ou 95%, ele nunca foi tanto quanto o XP, mas ele teve uma boa fatia do mercado, e durou aí uns 5 anos, né, no mercado. Até que a Microsoft teve a grande ideia de usar o Windows 8, que também é um Windows 7 com a interface reformulada. A ideia da Microsoft foi mudar a interface do Windows 7 para que elas ficassem voltadas para tablets. Então, ela mudou algumas coisas, visando o mercado de dispositivos móveis, né? Os smartphones e os tablets. E foi um fracasso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quem disse que o Windows 8 é ruim, gostava do 7? Não pergunta. Quem acha que o Windows 8 era ruim e gostava do 7? Por quê? Se é a mesma coisa. Ele é o mesmo Windows 7. A diferença é a interface gráfica, tá? Que foi voltado, o pessoal estava muito aquela vibe de dispositivo móvel, de smartphone, de tablet. Aí mudou toda aquela interface que estava... Olha, a interface do Windows, tirando as maquiagens, ela é a mesma do 95, cara, é a mesma. Ou seja, são aí praticamente 30 anos o povo usando a mesma interface, né? O menu iniciar, com painel de controle, os botões, os menus, as janelas, tudo do mesmo, se não do mesmo jeito 100%, pelo menos bem familiar, bem parecido. Aí chega a Microsoft com uma proposta totalmente diferente, querendo dominar o mercado de dispositivos móveis, porque eles achavam, não só eles, né, a grande maioria das grandes empresas tinha essa ideia de que o que ia dominar eram os dispositivos móveis e os desktops, né, os computadores domésticos, iam se acabar, iam sumir. Ou seja, todo mundo ia usar ou smartphone ou tablet, né? Ou algum dispositivo que fosse o meio termo entre os dois, que fosse maior do que um smartphone, mas fosse menor do que um tablet e tivesse as funções de ambos. E ele foi projetado para isso, para trabalhar nisso aí. Mas o que foi que aconteceu? O mercado de dispositivos móveis já estava dominado por duas empresas, por dois sistemas operacionais. Já estava dominado pela Apple, com o iOS, e já estava dominado pela Google, com o Android. E o Windows 8 chegou atrasado. E ele não conseguiu penetrar no mercado, né, com o Windows Phone. Tinha uma versão mais simples, que era o Windows Phone. Ele não conseguiu penetrar no mercado.
e deixou os usuários de desktop putos. Tá todo mundo puto com essa interface velha bosta, que ninguém gostava de usar, ninguém conseguia usar. Muito chato, deixou todo mundo descontente. E todo mundo que migrou, muita gente que migrou para o 8 voltou para o 7, né? O Windows 8 nunca conseguiu arrancar de vez, aí a Microsoft fez o quê? Lançou o 8.1, voltando à interface padrão, né? Deixando a interface de blocos como opção. E até que ela desistiu dessa abordagem e viu que o lugar dela não era nos dispositivos móveis, que o lugar dela era nos desktops. E por conta disso, arrumaram a casa, arrumaram tudo direitinho e lançaram o Windows 10. A intenção da Microsoft atualmente é que o Windows, que não haja um Windows 11. Tá? Essa é a intenção. Não sei se eles vão conseguir manter isso por muito tempo, se eles vão manter essa palavra. Mas quando o Windows 10 foi lançado com a intenção de que não houvesse mais um Windows 11. Para você ver o tanto quanto é difícil lançar e manter um SO. E que o Windows 10 ficasse como o Windows apenas, e ficasse como o Windows para sempre. Ou seja, tudo seria trabalhado em cima dele, né? Melhorias, suporte, correções de bugs, atualizações, tudo em cima do mesmo sistema, que você, se você for olhar, é o mesmo sistema do Windows NT, lá da década de 90, tá? Ou seja, é o mesmo sistema que está aí já há mais de 20 anos, certo? No mercado. Ele só sofreu alterações, principalmente alterações na camada de modo usuário. Óbvio que teve atualizações do modo núcleo, né? Mas a grande maioria foi no modo usuário. Continuando, a gente vai para essa pergunta, tá? O que é um sistema operacional? Para a gente responder essa pergunta, é difícil achar uma resposta com precisão. Porque além dele ser o software que opera em modo núcleo, que não é nem sempre verdade, né? O sistema operacional realiza duas funções que nem sempre também estão relacionadas. As principais funções, as duas funções do sistema operacional são fornecer aos usuários uma abstração adequada do hardware e gerenciar os recursos de software e de hardware de forma eficiente e segura. Podemos ver um sistema operacional de duas formas, tá? Do ponto de vista do usuário, essa é uma abordagem que a gente chama de top-down, e nela o SO é apenas uma máquina estendida, ou seja, ele fornece abstrações suficientes para a utilização dos recursos de hardware. Como exemplo, a gente pode ver o uso de um sistema... Opa, tem um peixe feio ali, né? Eu me adiantei, sem querer. Tá. Mas como exemplo, a gente pode ver o uso de um disco SATA, que é o Serial ATA. ATA quer dizer Advanced Transmission Attachment, coisa assim. Que é um sistema de transmissão de dados, né? Para disco magnético. Embora muita gente tenha migrado, né, desses discos magnéticos para discos sólidos, que é os chamados SSD, que na verdade nem são discos, é como se fosse um pendrive mais robusto, mas por tradição, né, ficou o nome de disco. Ainda que muita gente tenha migrado para SSD, e o SSD talvez, eu digo talvez, seja o futuro dos sistemas de armazenamento, a grande maioria ainda hoje usa os discos magnéticos, tá? Os discos SATA. Aí, para você ter uma ideia, em 2007, ou seja, há 13 anos atrás, né, foi escrito um livro descrevendo uma versão inicial da interface do disco SATA. E esse livro tinha mais de 450 páginas. Portanto, qualquer programador que desejasse escrever uma aplicação que fosse fazer uma gravação, uma leitura de disco, se não houvesse a abstração de hardware através do sistema operacional, o que ele teria que fazer? Teria que aprender toda essa interface, pegar esse livrinho aí de 450 páginas, mais de 450 páginas, aprender tudo, tá? Para poder fazer o programinha dele, que vai ler um arquivo e gravar um arquivo no disco. Certo? Isso em 2007, a gente está em 2020. Então, com certeza, essa interface já mudou bastante, tá? E aí a gente ainda tem um problema. O pessoal que projeta hardware,
eu não sei o que acontece, eles não têm nenhuma preocupação, mas nenhuma, com retrocompatibilidade. O cara vai lá, faz um projeto, ele pensa uma coisa nova, pensa em inovar, aí lança uma coisa que ele acha legal, bacana, massa, show, mas não tem preocupação nenhuma com retrocompatibilidade, ou seja, ele não quer nem saber se o que rodava, usava o sistema anterior vai funcionar no sistema novo que ele está lançando. E o que ele quer é lançar uma coisa nova, né, mais moderna, que seja mais rápido, mais eficiente, tenha mais capacidade e tudo mais. Então, tu imagina aí, se a gente não tivesse essa abstração do SO para poder trabalhar com disco, em 2007 teria todo aquele trabalho de aprender essas interfaces do disco e escrever um programa, mas agora em 2020, com outras versões desse SAP, a interface com certeza mudou e mudou significativamente. Isso significa que o nosso programa que foi feito para o disco de 2007 não roda no disco de 2020, embora os dois discos sejam SAP. Estão entendendo? Então a gente teria que reescrever o disco, teria que reaprender tudo de novo. E a cada disco novo que fosse lançado, a gente teria que refazer essa parte do programa. E o que é pior, cada fabricante de disco teria sua própria interface e o seu programa não rodaria em todos eles. Você teria que fazer uma versão do programa que rodasse para cada fabricante de disco. Tá? Isso é inviável economicamente. Então, essa é uma grande vantagem de você ter o SO como uma abstração do hardware. Tá? Então, nesse ponto de vista, do top-down, o que a gente pode dizer? Que o hardware é feio. Ele é feio, esse aqui é o hardware. Ele é feio. Tá? Ele dá trabalho você entender o que está acontecendo, dá trabalho você entender e trabalhar com ele. E te dá trabalho ter que fazer diversas versões para diversos fabricantes. E o sistema operacional ele te dá uma abstração em que você só faz uma única versão e não precisa se preocupar com os detalhes do hardware. Né? Então a gente pode fazer essa analogia de que o sistema operacional transforma o que é feio no belo. Tá? O seu programa vai funcionar em qualquer disco SATA, de qualquer fabricante, de qualquer ano. Tá? Já a visão bottom-up, que é de baixo para cima, a gente vê o sistema operacional como um gerenciador de recursos. Tá? Diante da complexa arquitetura de um sistema computacional cheio de dispositivos, a função do SO nesse nível é fornecer uma alocação ordenada e controlada entre quais dispositivos e quais programas vão competir pelos recursos do hardware. Ou seja, nesse nível aqui, nessa visão, o sistema operacional ele vai colocar ordem no caos. Bebendo uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Bom, continuando, os sistemas operacionais modernos eles permitem que várias aplicações rodem ao mesmo tempo. Imagina que poderia acontecer se eu tivesse 3 programas rodando e os 3 programas quisessem usar a impressora ao mesmo tempo, no mesmo milissegundo. Tá? Ia ser uma confusão, não é não? A gente talvez tivesse uma linha impressa pelo programa 1, outra linha impressa pelo programa 3, outra linha impressa pelo programa 1, outra linha impressa pelo programa 2. Ia ser um documento bem confuso. Tá? E então, o que é que o SO faz aqui nessa hora? É tentar colocar os programas em ordem para que cada um tenha a sua vez de imprimir. No entanto, vamos pensar o seguinte, um programa ele não pode ficar esperando que o outro termine de imprimir para imprimir. Imagina aí que o programa 1 tenha 30 páginas para imprimir, o programa 2 tenha 500 páginas para imprimir e o programa 3 tenha 2 páginas para imprimir. O programa 3, para imprimir essas 2 páginas, teria que esperar o tempo de 530 páginas aí para serem impressas, né, que é do programa 1 e do 2. Tá? Isso é impraticável, é inviável, isso aí é um desperdício de tempo. O programa ficar travado, esperando que a impressora seja liberada, para que ele possa imprimir 2 páginas para continuar o trabalho dele. Tá?
Então, o que é que o SO faz aqui nesse caso? Ao invés de só colocar os programas em ordem para que eles usem a impressora, ele vai abstrair a impressora, ele vai criar uma camada entre o programa e a impressora. Como? Ele vai pegar a saída do programa 1 quer imprimir, a impressora está liberada, ele deixa o programa 1 usar a impressora. O programa 2 quer imprimir, quer que a impressora está ocupada, mas ele vai dizer para o programa 2 o seguinte, beleza, pode imprimir. Só que ele vai enganar o programa 2. Ao invés de mandar a saída do programa 2 para a impressora, ele vai pegar essa saída e vai gravar num arquivo. A mesma coisa ele vai fazer com o programa 3. Pode imprimir o programa 3, não tem problema nenhum. Só que ao invés de mandar a saída do programa 3 para a impressora, ele pega e grava num arquivo. Quando o programa 1 terminar, aí ele vai mandar aquele arquivo para a impressora. Ou seja, os programas mandaram a saída para o sistema operacional e acham que imprimiram. Certo? Eles acham que conseguiram imprimir. E assim eles podem continuar a execução deles, sem ficar esperando o documento ser impresso. Tá? Então, essa é uma explicação do nível de gerenciamento de abstração do sistema operacional dos programas. Tá? E o programa nunca vai saber o que aconteceu. Né? Ele não vai saber se o documento dele foi impresso na impressora, foi para o papel ou se foi para um arquivo. Esse tipo de gerenciamento é o que a gente chama de multiplexação. E a multiplexação ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser de tempo e de espaço. Esse exemplo da impressora é um exemplo de multiplexação de tempo. Tá? Outro exemplo de multiplexação de tempo é quando a gente tem vários programas executados ao mesmo tempo. Mesmo que você só tenha um núcleo para processar esses programas. Tá? É o que acontece quando você está jogando aí Fortnite, escutando músicas no Spotify e batendo papo com a galera discutindo no Discord. Se você tem a impressão, mesmo que você só tenha um núcleo para isso, você acha que está todo mundo rodando ao mesmo tempo, mas o que está acontecendo é que o sistema operacional deixa o Fortnite rodar por alguns milissegundos, vai para o Spotify, deixa tocar alguns milissegundos de música, vai para o Discord, deixa o Discord rodar por alguns milissegundos, e ele vai fazendo essa troca tão rapidamente, tão rápido, de uma velocidade tão grande, que você não percebe, tá, que essa troca está sendo feita, e você tem a impressão que está todo mundo rodando ao mesmo tempo. Essa é uma multiplexação de tempo. A multiplexação também pode ser de espaço. Isso acontece quando a gente permite que o sistema tenha vários usuários com uma conta no único sistema, e cada um desses usuários podem gravar seus arquivos, né, no disco. Vamos agora para a história dos sistemas operacionais. Tudo começou, está errado aí, não é 1950, tá? É 1850. É um pouquinho mais antigo que isso. Começou com esse rapaz aí, o Charles Babbage. Ele era um cara genial, muito à frente do seu tempo. Ele projetou uma máquina mecânica, era chamada máquina diferencial, essa máquina era mecânica, ela tinha uma série de roldanas, de polias, de coisas. Era uma coisa monstruosa, mas era puramente mecânica. Não existia, obviamente, eletricidade nessa época, muito menos eletrônica. E essa máquina diferencial, ela conseguia resolver equações diferenciais. Olha aí que massa. Lá da disciplina de cálculo 1, né? Você pegava uma máquina também de uma sala e para resolver as equações lá, o professor passava em sala, ao invés de fazer tudo na unha, na calculadora que você tem hoje em dia. E foi um avanço muito grande essa máquina diferencial. Contudo, essa máquina diferencial ela só resolvia um tipo de problema, que eram equações diferenciais. Tá? E o Babbage ele queria expandir essa máquina diferencial para uma máquina de propósito geral, que resolvesse diversos problemas, não somente equações diferenciais. Então, a máquina diferencial ela só rodava um algoritmo, que era para resolver equações diferenciais. O Babbage queria uma máquina analítica, uma máquina que resolvesse qualquer tipo de problema. Tá? Aí ele fez o projeto dele, projetou essa máquina analítica, fez o projeto das engrenagens, das roldanas, das polias, tudo que ele precisava, gastou a fortuna da família, né, da herança dele, gastou muito dinheiro que ele pediu para o governo, empréstimo,
E, infelizmente, a tecnologia da época não permitiu que se construíssem as engrenagens necessárias, né, os equipamentos necessários para que essa máquina funcionasse. Ela é uma máquina tão à frente do seu tempo que o Babbage percebeu que para que ela rodasse seria necessário um software. Eles não teriam ideia, mas era algo próximo ao que se entende de sistema operacional. Um software que gerenciasse, né, todo o funcionamento e os recursos da máquina. E para que usasse esse software, seria necessário uma linguagem de programação. Aí ele conversou com essa jovem, chamada Ada Lovelace, e contratou ela, e ela bolou esse software e criou a primeira linguagem de programação do mundo. Portanto, a senhorita Ada Lovelace, ela foi o primeiro ser humano no mundo a programar. Infelizmente, como a máquina analítica nunca foi construída, pelo menos não naquela época, a gente nunca pôde vê-la em funcionamento, mas estudos recentes dizem que caso a máquina fosse realmente construída, ela teria funcionado, teria dado certo. E o software da senhorita Ada teria funcionado e a linguagem da senhorita Ada teria sido de grande valia. Então saímos desse protótipo de computador, que seria um computador mecânico, né? Querendo ou não, todos esses projetos, esses avanços, esses estudos do Babbage serviram como base os computadores modernos, e a gente chega na primeira geração, que são os computadores movidos a válvula. A grande motivação dos computadores movidos a válvula foi a Segunda Guerra Mundial. Foi um evento triste na humanidade, muita gente morreu, houve uma perda imensurável, mas se há um lado bom a se enxergar em uma guerra, é esse, né? Que ela serviu de estímulo, foi um grande estímulo de avanços tecnológicos alcançados pela humanidade como jamais teve em outras épocas. Tá? Então, grande parte de todo o avanço tecnológico que a gente conseguiu foi em decorrência da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, por um motivo não nobre, né? As pesquisas eram voltadas para se ter sistemas balísticos mais eficientes, mira mais eficientes, cálculos de criptografia, de quebra de criptografia mais eficientes, ou seja, o objetivo era destruir, aniquilar, né, o exército adversário e vencer a guerra. Então, o propósito não era nobre, mas foi um estímulo muito grande para que se atingisse o desenvolvimento que a gente tem hoje. Nesse início da primeira geração, o que a gente pode destacar são esses computadores aí, né, o Anastoff, Bell, o Z3, o Colossus, o Mark III, o ENIAC, né, e todos eles utilizavam válvulas. E era o único grupo de pessoas, normalmente engenheiros, eram engenheiros, que projetavam, construíam, programavam, operavam e mantinham cada máquina. E eu vou destacar uma coisa aqui, tá, que era interessante. A grande maioria dessas pessoas eram mulheres. Tá? Ou seja, a grande maioria das pessoas que trabalhavam com matemática eram mulheres. Que trabalhavam com engenharia, com esses projetos, eram mulheres. A maioria dos operadores dos computadores eram mulheres. E interessante destacar que até por volta da década de 70, a matemática era considerada uma ciência feminina, a computação também. Era uma ciência feminina, predominantemente feminina. Inclusive, acreditava-se que as mulheres teriam mais facilidade, o cérebro das mulheres teria mais facilidade, era mais voltado para a matemática do que o cérebro do homem. E daí que a maioria das pessoas que trabalhavam com cálculos eram mulheres. Tá? E hoje isso não acontece, né? É um grande mistério, inclusive, e vou pedir para vocês pesquisarem e darem os seus resultados. Não só opinião, tá? Opinião não vale não. Você pode ter uma opinião só serve para você começar uma pesquisa. Se você acha que uma coisa acontece por opinião, aí você vai pesquisar aquela opinião e vai tentar encontrar fatos, né? Que colaborem com, que dêem sustentação à sua opinião, que justifiquem ela ou que a contradizem, tá? E você tem que fazer essa pesquisa não para justificar a sua opinião, não, mas é para encontrar a verdade, certo? Quem pesquisa para dar suporte a uma opinião, eu acho isso, e vai pesquisar para dar suporte a essa opinião, está fazendo uma pesquisa errada e viciada.
dentro da sua pesquisa, você pode ou confirmar o que você achava ou anular, né? Ver que a sua opinião não tinha nada a ver, tá? Que era completamente contrário. Eu vou passar uma pesquisa para vocês para a gente tentar decifrar de por que isso aconteceu, por que a computação, a matemática, deixou de ser um campo feminino para se tornar um campo masculino, tá? Predominantemente masculino. Mas é papo para pesquisa daqui a pouco, não para agora, não para aula, certo? E, então, a gente voltando aqui para essa primeira geração, toda a programação era feita em hardware, tá? Era um código de máquina absoluto. Era ligando o circuito elétrico, desligando o circuito elétrico, era mexendo nos cabos, nas conexões, tá? De milhares de painéis, de ligações, desligando switch, fechando switch, trocando painel de circuito. A programação era assim, era na máquina mesmo. Praticamente como o pessoal tivesse as linguagens de programação, que o pessoal não tinha formulado, era no 0 e 1. Tá? Então, você tinha que saber como é que a máquina funcionava, como é que ela fazia seus cálculos, e ia ligando cabo, desligando cabo, trocando painel, trocando circuito, ligando switch, desligando switch, para que esses zeros e uns, essas correntes elétricas, fizessem a máquina funcionar adequadamente para o cálculo. Tá? Linguagens de programação não eram conhecidas, ninguém tinha ouvido falar em sistema operacional, tá? E o modo usual para a utilização desses computadores consistia em que o programador chegar num painel, um quadro na parede, reservar um horário com o seu nome, colocava o seu nome lá, um horário para usar a máquina, tá? Esperar esse horário chegar. Aí o que é que ele fazia? No horário devido, pegava o seu painel de programação, tá? Ia lá para a sala de máquina, levava gentilmente o outro programador que estava usando a máquina na hora para a sala, para a porta de saída, né? Gentilmente expulsava da sala para usar a máquina. E aí colocava o seu painel de programação, mexia lá nos seus cabos, entrava o seu programa, apertava o botão para iniciar, né, a computação, lá os cálculos, e pegava um texto, se ajoelhava e ficava rezando durante algumas horas para que nenhuma das 20.000 válvulas queimasse e arruinasse todo o trabalho dele. E era muito comum, tá, queimar uma válvula durante o trabalho. Chegava-se a trocar centenas, milhares de válvulas todos os dias. Era uma coisa bem não confiável. Tá? Nessa época, virtualmente, todos os cálculos, todos os problemas eram cálculos numéricos e matemáticos. Eram cálculos diretos para resolver equações matemáticas, senos, cossenos, logaritmos, calcular trajetórias de artilharia, de bala de canhão, essas coisas. E depois, no início da década de 50, a guerra já havia acabado, a rotina já havia melhorado, de certa forma, tá? Já houve a introdução de quartões perfurados e já melhorou o uso da programação, já não havia mais a guerra e os computadores começaram a fazer parte do interesse de outras corporações, de contabilidade e essas coisas. Está aqui um exemplo do ENIAC. Qualquer foto que vocês procurarem dessa época, dificilmente você vai encontrar um homem operando. Tá? A grande maioria, como eu falei, era operada por mulheres. Tá? A segunda geração. A segunda geração veio com a introdução dos transistores. Os transistores é bem pequenininho, ele funciona exatamente como uma válvula, só que ele é bem menor, muito mais barato e muito mais confiável. Tá? Então, os transistores eles foram introduzidos em 1950 e mudou radicalmente o quadro da computação. Agora os computadores eram mais confiáveis para outros clientes que tivessem dinheiro, né, estivessem dispostos a pagar por eles, e já havia a expectativa de que eles continuariam funcionando por tempo suficiente para realizar algum trabalho útil. Né? Pela primeira vez, havia uma clara separação das atividades de quem projetava, construía, operava, programava e mantinha essas máquinas.
Eram máquinas de grande porte, eram máquinas enormes, chamadas de mainframe, e ficavam isoladas em salas. Essas salas também, obviamente, tinham que ser grandes e climatizadas, né? Salas especialmente projetadas, desenhadas para abrigar essas máquinas, tá? E com equipes de operadores profissionais treinados para operar essas máquinas. As grandes corporações ou importantes agências do governo e universidades tinham dinheiro para pagar, eram máquinas muito caras, então ficava restrito a essas grandes corporações, agências do governo, universidades, e não tinha como o grande público ainda colocar a mão nessas máquinas. Tá? Como é que era o dia a dia de quem fosse executar uma tarefa? O programador, ele tinha que escrever o programa dele no papel, ele usava geralmente a linguagem Fortran, ou uma linguagem de montagem, né, Assembly, e depois que o programa estivesse pronto, ele mesmo fazia o papel de compilador, né? Ele dá uma passada, assim, um olho para ver se o programa estava ok, se não haveria algum erro no programa, depois que estivesse pronto. Peças de quem? Do ENIAC? Eu creio, existia mais do ENIAC, né? Eu acho que alguns devem ter ido para reciclagem, outros devem ter ido para o lixo. E eu sei que eu sei que tem um museu que tem um ENIAC lá nos Estados Unidos, né, para registro, tá? Voltando, então, o programador ele escrevia o seu programa no papel, Fortran, ele mesmo revisava o programa, né, via se tinha algum erro de sintaxe, de concordância de alguma coisa, porque ele não podia perder tempo lá na sala de máquinas. E aí ele transcrevia esse programa para cartões perfurados. Tá? Os cartões perfurados era como você entrava seus dados, o seu programa naquela máquina. Então, quando chegava a hora, ele pegava o maço de cartões, ia até a sala de máquinas, né, sala de entrada, e ele não tinha mais acesso direto à máquina, tá? Só quem usava a máquina hoje em dia, em 1950, eram os operadores, ressaltando a maioria mulheres. Tá? Entregava lá para a operadora, chamava até de operadora, seus cartões perfurados, né? E ia cuidar da vida, ia tomar um café, né? Ia ver o sol nascer, tá? Tomar um chá, esperar até que todo o trabalho estivesse pronto, ele voltasse lá na sala de saída e pegasse os seus resultados. Tá? Então, o que aconteceria? A operadora pegava aqueles cartões, né? Colocava na entrada do computador, carregava o compilador, o Fortran, para poder executar o programa e dava início à computação. Aí, quando o computador terminava a tarefa, a operadora ia até lá e pegava a saída que era impressa, né? Essa era uma impressora. Tá? Então, ela ia até a impressora, pegava essa saída e levava até a sala de saídas, onde o programador ia lá e pegava para analisar os resultados. Tá? Então, ela voltava, né? A operadora voltava lá para a sala de entrada, pegava mais cartões para poder colocar na leitura lá no sistema. Certo? Era bem trabalhoso. Tinha esse vai e vem de pessoas, né? Pegando a entrada, colocando no computador, pegando a saída e levando para a sala de saída. Como o computador demorava muito para processar uma entrada, temos três operações aí que a gente pode observar, tá? A entrada, o processamento em si e a saída. Né? Então, na entrada, o computador está lendo os dados para poder preparar tudo para a execução. Quando ele está fazendo essa leitura, observe que o processamento está parado. Tá? Depois que a entrada estivesse pronta, ela é jogada para o processamento. E os dados eram processados, os cálculos eram feitos, e aí partir para a saída, ou seja, pegar todos esses dados para imprimi-lo. E perceba que, enquanto está havendo a leitura da entrada, enquanto está havendo a impressão da saída,
A parte do meio, que é o processamento, está parado. E qual é o custo? Qual é o que é caro no computador? É a parte de processamento. Então, nessa época, o que era caro, o que custava muito dinheiro, ficava muito tempo parado, esperando a entrada e a saída se concluírem, que eram processos que eram mais baratos, contudo, eram mais demorados. Qual foi a solução adotada para poder minimizar esse gasto? É adotar o sistema de lote. Tá? Você reunia um monte de tarefas na sala de entradas, então passava esse monte de tarefas da sala de entradas para uma fita magnética. E quem fazia essa leitura dos cartões para a fita magnética era um computador pequenininho, normalmente um IBM 1401. Essa versão desse computador ele era muito bom na leitura de cartões e na impressão de fitas, mas ele era muito ruim para cálculo numérico. Então, o que é que as empresas, a pessoa fazia? Usavam dois 1401s, tá? Um para ler o cartão, o outro para imprimir, e no meio, na parte central, você tinha uma máquina mais parruda, que era, por exemplo, o 7094, que ficava fazendo processamento, tá? Processava tudo. Isso aqui é um exemplo de um bloco de cartões perfurados, né? A gente tem aqui o comando job, que diz o trabalho que será feito. Isso aqui é um endereço de quem pediu o trabalho, o nome da pessoa. Aqui um comando para carregar o compilador Fortran. Aqui tem o programa Fortran. Aqui download, né, para carregar os dados. E aqui o comando de run, que é para executar. E aqui os dados do programa. Esse comando aqui é o de fim, para terminar a execução. Vamos para a terceira geração. Terceira geração veio com circuitos integrados. Foi uma grande evolução em relação aos transistores. Os circuitos integrados, eles permitem, como se você tivesse muitos transistores numa área bem pequena, cada vez menos. E dentro dessa mesma área, você conseguisse cada vez mais transistores, ou seja, você conseguir um poder computacional, um poder de memória, um poder de processamento muito maior na mesma área de chip, tá? Um chip feito de circuitos integrados. Surgiu aí uma família, a ideia de formar uma família de computadores de propósito geral, surgiu o IBM 360. O que era essa família de computadores? Antigamente, na geração anterior, para cada problema, para cada tarefa, você tinha um computador distinto para isso. Então surgiu uma ideia de fazer uma família de computadores que usassem o mesmo software. Tá? Ou seja, se eu tenho 3 tipos de computadores diferentes para 3 tipos de tarefas distintas, eu teria que ter 3 tipos de sistemas operacionais diferentes. E a IBM queria mudar essa ideia, queria que, por mais que eu tivesse máquinas diferentes, todas elas usassem um único sistema operacional, para que o mesmo programa pudesse rodar, evidentemente, diante das limitações, né, da máquina, em diversas máquinas distintas. Tá? Surgiram, como eu falei, os circuitos integrados, reduzindo drasticamente o preço. Esses circuitos integrados, eles são feitos de silício, que é o material mais abundante na Terra, né? É o componente presente na areia, que a gente vê na praia. Tá? Então, ele é muito barato. Surgiu também aí a lei de Moore, que diz o seguinte, que na mesma área de um circuito integrado, a cada 18 meses, o número de componentes dobra. Então, em teoria, a cada 18 meses, você tem o dobro do poder computacional, tá? que você tinha anteriormente. Os preços caíram drasticamente e importantes técnicas que foram desenvolvidas nesse período foi a multiprogramação, o spooling, que é o Simultaneous Peripheral Online Operation, e o time sharing. O que é multiprogramação? Multiprogramação é o seguinte, enquanto uma tarefa estivesse esperando uma operação de entrada e saída, ela podia executar outra. Então, isso significa que, ao invés de eu ter uma memória ocupada por uma única tarefa, esperar que essa tarefa concluísse para poder tirar ela da memória e colocar outra, não, eu poderia pegar essa memória, dividir ela em tantas partes que eu preciso, por exemplo, em 3, para rodar 3 programas. Enquanto um desses programas estivesse executando uma operação de entrada e saída, eu posso dar a vez a outro programa para executar. E esses 3 programas, por exemplo, estariam na memória. O spooling, né, que é o Simultaneous Peripheral Operation Online, indica que na hora, se eu tenho 3 tarefas rodando no disco,
Perdão. Se eu tenho 3 tarefas rodando, né, na memória, na hora que elas termina, eu não preciso esperar que as outras 2 terminem para poder limpar a memória e carregar mais tarefas, não. Então, eu tenho 3 tarefas executantes, 3 tarefas na memória, terminou uma, eu já posso carregar a outra lá do disco para lá com os espaço de memória, tá? Isso deu bastante velocidade na programação. E a outra técnica é o time sharing, que é você dividir tempo de processamento em mais de um usuário. Você tinha uma máquina grande, enorme, numa sala, e aí você ligava essa máquina, tinha um grande poder de processamento, aí você ligava essa máquina vários terminais, que a gente chama de terminais burros. O que, que significa um terminal? É uma máquina ligada em rede a um centro de processamento, ao mainframe, por exemplo. É óbvio que o seu terminal é um computador bem pequeno, bem menor, com um poder de processamento bem menor, bem reduzido. Ele jamais vai conseguir fazer os cálculos que você quer, mas em compensação, ele te permite interagir com o sistema mesmo, com o centro de processamento de dados, a máquina zona grandona que está lá na sala em algum lugar, através da rede. Tá? Então, você podia ter 20 programadores lá usando 20 terminais, e dificilmente esses 20 programadores utilizariam o processamento ao mesmo tempo. Então, enquanto alguns deles estão pensando, enquanto alguns deles estão digitando o que querem que seja processado, o sistema de processamento fica disponível para os outros que estão efetivamente usando o sistema. Aí veio a construção do MUTIX, né, que é o Multiplexed Information and Computer Service, pelo MIT, Bell Labs e General Electric. Foi um computador, a ideia qual era? Você ter um computador central em algum ponto de processamento de dados, ou no centro da cidade, ou de uma grande empresa, e vários terminais espalhados em vários lugares para utilizá-lo. Tá? Era uma ideia bacana, mas infelizmente foi muito custosa, ela era uma ideia bastante à frente do tempo dela, né? E por conta disso ela não teve uma grande adesão. Mas quem aderiu, principalmente algumas agências do governo americano, algumas universidades, foram clientes fiéis, tá? Ao Multics. E o último sistema Multics foi desligado. Foi, exatamente. É a ideia do servidor, tá? A ideia do servidor é daí mesmo. É uma parte daí. O último Multics foi desligado há pouco tempo, tá? E só porque não estava mais tendo suporte, não estava mais tendo como manter. Mas muitas empresas, principalmente companhias aéreas, utilizaram, alguns bancos utilizaram. Tá? E ainda tem um site aí na internet que é Multícias, que é um site feito por fãs do Multics, que coloca lá a história, né? Tem várias fotos, tem várias coisas a respeito desse sistema. Tá? A gente pode ver que essa ideia hoje em dia teve um tempo, na década de 80, 90, que ela perdeu força, porque os computadores ganharam mais poder de processamento, as pessoas queriam ter seus dados, né, à sua disposição, queriam ter seus dados em casa, ainda não havia a internet, e essa ideia meio que perdeu peso. Mas, desde o ano 2000, com a popularização da internet, a melhoria da internet, você vê que essa ideia está voltando com toda a força, né? Você pode identificar essa ideia em quê? Nada da nuvem. Hoje em dia, a gente não está mais praticamente usando o nosso sistema, o nosso computador, está tudo na nuvem, né? Eu vejo até alguns de vocês querendo programar, não programam mais numa IDE offline, né? No computador. Eu vejo muito de vocês usando, abrindo o navegador, o Firefox, e digitando lá o código e a compilação, o trabalho todinho é feito no servidor que está lá em algum lugar da China, né? do deserto no meio do deserto do Texas, alguma coisa assim, tem um centro de processamento de dados lá. Você acha que está fazendo aquilo na sua casa, mas está sendo feito tudo lá. Então, essa ideia vem com tudo, com essa computação na nuvem, né?
Veio aí também com o crescimento dos mini computadores, ainda não são os microcomputadores, são mini computadores, começando pelo DEC PDP em 1961. A gente tem aí o Ken Thompson, né? É um dos cientistas do Bell Labs. Ele pegou, e também do projeto do Multics, ele pegou um PDP e escreveu uma versão simplificada, né, para um usuário dentro desse PDP. E aí surgiu o sistema Unix. Guardem bem esse nome, Unix, ele é muito importante. A gente vai falar muito nele futuramente, tá? A quarta geração, que é a 1980 presente, são os computadores pessoais. Só foram possíveis pelo desenvolvimento de circuitos integrados em larga escala. Qual é a diferença de circuito integrado e circuito integrado em larga escala? Circuito integrado você ainda consegue identificar os componentes, tá? Em larga escala, não. Em larga escala você tem tantos componentes, tem milhões de componentes num centímetro quadrado, que a única maneira de você conseguir enxergá-los, conseguir ver o projeto de um circuito desse, é através de um microscópio, tá? Um microscópio para poder ver, né? Porque é muito pequenininho. Até o projeto desse bicho aí é feito numa escala absurda, né? Para você ver. E aí surgiram os microcomputadores. Popularizou-se, o preço caiu. E aí uma pessoa, né, nessa época, uma pessoa comum, qualquer um, vírgula, poderia comprar um computador. Qualquer um com dinheiro, né? Poderia comprar um computador. Não era bem, não custava mais centenas de milhares de dólares, mas fazendo um paralelo hoje em dia, um computador na época talvez custasse hoje em torno de 40, 50 mil reais. Tá? Então, por isso que eu digo, qualquer um, vírgula. Né? Hoje em dia está mais barato, você compra um computador por 5 mil, 10 mil reais, mas um paralelo para a época seria em torno de 40, 50 mil. Então não era todo mundo, mas já estava acessível ao usuário doméstico. Surgiu aí o sistema operacional com disco, o CPM da Digital Research, que dominou o mercado durante 5 anos aí na década, durante alguns anos. Tá? Não sei se a gente ainda tem tempo para falar do lançamento do DOS. A gente está acabando a nossa aula, mas depois eu vou passar para vocês. Tem no livro também uma história interessante do lançamento do DOS, como o Bill Gates criou o MS-DOS, né, para a IBM. Tá? Tá na página, deixa eu dar uma pescada aqui bem rápido. Tá na página 11 do livro, capítulo 1. Dê uma lida lá, é bem interessante. Depois também, se vocês quiserem, eu vou passar alguns vídeos, a máquina que revolucionou o mundo, que conta também a história e a evolução dos computadores, tá? Infelizmente está em inglês, eu não sei se eu tenho uma legenda, se tiver eu coloco, se não, quem manjar de inglês conseguir entender direitinho, dá para acompanhar. Assistam, tá? Tem a invenção da GUI, né, da Graphical User Interface, que foi lá no laboratório da Xerox. A Xerox, ela tinha um parque de desenvolvimento e a grande maioria, cerca de 95% das inovações que conhecemos hoje em dia da computação vieram desse Xerox Park de desenvolvimento. E é incrível como a Xerox não fez uso de nada do que foi inventado e desenvolvido lá. É incrível como é que a empresa financia, dá um espaço, dá dinheiro, dá maior aposta para a galera desenvolver um monte de coisa e não faz uso de nada. Né? Lá nesse Xerox Park foi inventado, por exemplo, a Graphical User Interface, essa interface que a gente está acostumado, com janelas, ícones, botões e menus. Foi inventado o mouse, foi inventado lá. E foi tudo roubado. Principalmente por esse carinha aí, o Steve Jobs. Ele gostava muito de dar um passeio por lá. Chegava por lá, e aí galera, beleza? O que, é que vocês estão fazendo? Aí dava uma olhada, o que, é que o pessoal estava desenvolvendo, aí chegava em casa, copiava e fazia melhor e vendia. Então o Steve Jobs viu esse potencial da GUI e fez um computador, né, um Apple, um Macintosh, com a GUI claramente roubada da GUI que ele viu lá no Xerox Park, tá? E aí também ele tomou o troco dele, né? Ele roubou a GUI lá no Xerox Park e o Bill Gates viu a GUI da Apple, né? E roubou também para ele, tá? Piratas do Vale do Silício, boa, vamos ver se a gente acha o link e bota lá para assistir.
Acho que tem no YouTube, né? E aí surgiu, finalmente, os sistemas operacionais que a gente usa hoje em dia, e os usuários não precisavam mais saber programar para usar o computador, podiam usar o computador para jogar paciência, né, por exemplo. A quinta geração são os computadores móveis, né? São os smartphones que a gente usa, estão dominando o mercado. Existem mais smartphones do que computadores hoje em dia. Tanto é que o sistema operacional dominante no mercado hoje é o Android, que é um sistema para telefone, smartphone e tablet, não é um sistema para desktop. O primeiro telefone móvel apareceu em 1946 e tinha em torno de 40 quilos, era enorme, não dava para você carregar, né? Para transportar de um lugar para outro, tinha que botar na mala de um carro. Mas era móvel, ia para um canto para o outro, né? E o verdadeiramente móvel foi criado na década de 70 e pesava cerca de 1 quilo, já dava para carregar na mochila. Era bom que você fazia exercício, só fazer mal para a coluna. Tá? E a primeira combinação de. Tá até 10 horas, né? Ah, acabou a aula, acabou. Pois é, galera, valeu. É isso aí, vocês dão uma olhada lá no livro, tá? Tem a aula da outra turma, que eu cheguei a falar disso aí, tá lá no canal do YouTube, se quiserem pescar. Dá uma olhada lá, viu? Valeu, um abraço e até segunda-feira, né? Bom feriado para vocês, bom fim de semana, divirtam-se. Professor, Oi. eu cheguei um pouco atrasado, cheguei era 8h10, 8h16. O senhor passou presença no começo? Passei sim. Vixe, então Escreve aí perdi, né? presente no chat. Ok, Escreve aí, presente. presente. Pronto, valeu, professor. Valeu, um abraço, até mais.